Estamos de regresso, arrancamos para a segunda parte do consultório. Recordo que vai poder participar no programa de hoje. Para isso deve marcar o número de telefone 22 508 3297 ou também entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório@portucanal.pt, por onde pode enviar por escrito a sua questão, o seu caso, o seu testemunho relacionado com neurologia, a especialidade que vai então estar em cima da mesa no último bloco, porque vamos aqui falar da relação entre o colesterol e o acidente vascular cerebral. Portanto, partilhe connosco também o seu testemunho ou esclareça aqui alguma dúvida. Agora vamos abrir portas à medicina estética e tentar aqui desmascarar os mitos da beleza que sabemos, já disse isto 2 vezes no programa, anda de mãos dadas com o bem-estar, e é isso mesmo que nós vamos confirmar com a doutora Lúcia Santos, médica de Medicina Geral e Familiar, a quem agradeço a presença. Sra. Doutora, muito obrigada por estar aqui connosco e de facto temos que firmar esta ideia, não é? De que aqui a beleza tem que andar de facto de mãos dadas com o bem-estar e acima de tudo com a alimentação saudável, estilo de vida saudável, para que as pessoas não fiquem tão focadas no envelhecimento ou no retardar do envelhecimento, para que se vejam como um todo e sejam elas saudáveis. É esse o objetivo da nossa conversa, não é assim, Sra. Doutora? Olá, boa tarde. É sem dúvida mais do que nunca a principal noção que nós passamos e a noção atualmente de saúde é essa, é um bem-estar biopsicossocial, portanto, claro. É fundamental falar de envelhecimento, falar de saúde, falar de bem-estar, falar de nutrição, de uma dieta equilibrada, diversificada, falar de exercício físico, que tem que andar de mãos dadas com os restantes cuidados do ponto de vista da medicina estética e dos cuidados anti-envelhecimento. E nos últimos tempos há uma grande necessidade em se retardar o envelhecimento. O que é que isto significa e o que é que está à nossa disposição, de uma forma saudável, claro, para que consigamos ter menos rugas ou um aspecto mais jovem, mas mais saudável também? É uma preocupação crescente. Em Portugal ainda estamos aquém de muitos outros países europeus, mas tem vindo a ter cada vez maior preocupação, maior procura por parte dos portugueses, no sentido de perceber que também faz parte da saúde, não é? Que envelhecer claro, de forma saudável, que é uma forma de estar bem na vida de forma global. E, portanto, sim, a procura tem vindo a crescer, as pessoas cada vez mais têm esta necessidade de envelhecer bem, mas realmente com a preocupação de fazer de uma forma que não traga malefícios. Portanto, o que é que pode ser feito, como em qualquer outra situação de saúde, a partir do exercício físico, da dieta alimentar, claro. E depois dos procedimentos estéticos propriamente ditos. Nós temos a base de tudo, que é preparar a pele, temos os colagénios, temos suplementos que nos ajudam muito antes de nós passarmos para os procedimentos minimamente invasivos ou outro tipo de procedimentos. Temos a forma de tratar perdas de peso, que são muitas das vezes também importantes claro. Para permitir que aconteça esse bem-estar e, portanto, acaba por acontecer de uma forma muito natural todo esse processo, toda essa procura. Se as pessoas assim o quiserem, hoje de forma segura e saudável, é possível evitar um envelhecimento que vai acontecendo de forma natural, que faz claro. Parte de Mas não a preocupa, Sra. Doutora, enquanto médica de Medicina Geral e Familiar, que os jovens, por exemplo, que procuram estes procedimentos cada vez mais cedo, e quando digo cedo, digo 21, 22, até 25 anos, fiquem obcecados com a beleza ou aquilo que significa a beleza, não é? Porque a beleza é diferente para todos nós. Não há também o risco de haver essa obsessão? É fundamental que quem está do outro lado saiba pôr um travão, um claro. Limite a essas situações. Não está errado e até o que se fala é que a medicina preventiva, a medicina estética, pode e deve ser praticada a partir dos 25 anos. Portanto, a idade em si não é uma barreira, não é um fator para que isso não aconteça. A verdade é que tem que haver limites, mas eu acho que isso cabe ao profissional de saúde claro. Saber informar, saber trabalhar na própria consulta as expectativas da pessoa que nos procura, dizer claramente o que é possível e o que é que não é possível fazer, mas colocar de alguma maneira um limite àquilo que a pessoa nos pede. Tenho alguns clientes que frequentemente vêm até com o intuito de fazer um determinado procedimento porque ouviram, porque acharam que será o mais adequado e depois de conversar um bocadinho na consulta, de um diálogo, conseguem perceber que aquele não seria até o procedimento mais adequado claro. Ou que não é o mais indicado precisamente por causa da idade, que há outros procedimentos que podem trazer mais benefício, que podem atrasar de uma forma mais natural o envelhecimento e, portanto, que seria outro procedimento mais adequado e acabam por aceitar se isto for conversado e negociado na consulta. Mas já teve que dizer que não nas suas consultas? Já disse que não em na que minha casos consulta. Específicos?
precisamente em algumas idades jovens, no sentido de colocar limite ao número de procedimentos que estavam a ser realizados. As pessoas muitas das vezes vão gostando dos resultados que sucessivamente se vão alcançando, porque a transformação, e do meu ponto de vista, tem que ser um processo natural. Não pode ser num único momento, numa única etapa na consulta, transformar a pessoa de forma a que saia de lá irreconhecível. Portanto, como é uma etapa gradual, à medida que nós vamos fazendo os procedimentos, as pessoas até vão gostando do resultado que vão conseguindo alcançar. E aí é o nosso papel importante de depois colocar o travão, porque muitas das vezes a pessoa quer mais e mais e mais, e é preciso ter ali alguma sensatez, dizer não, agora é por aqui, estamos nos limites máximos até de quantidades, daquilo que é seguro. Também temos aqui a segurança do ponto de vista dos produtos que estamos a injetar e a colocar no rosto. E, portanto, é preciso saber dizer não. E já que falamos em segurança, sabemos também, é de conhecimento público, muitas pessoas não olham a meios para atingir os fins e, portanto, vão a outros sítios que não são seguros, nem que são geridos por profissionais de saúde com reconhecimento e que fazem estes procedimentos estéticos. Há aqui um grande risco, não é? O risco da própria saúde. O intrusismo profissional tem sido muito discutido, sobretudo em quem pratica medicina estética, tem sido uma preocupação crescente da nossa parte, porque realmente eu acho que é por desinformação. As pessoas não têm conhecimento que há atos médicos e, como são atos médicos, só devem ser praticados por médicos, portanto, pessoas que estão formadas e capacitadas para o executar de forma segura. E quando isso não acontece, há muitos riscos que podem surgir, podem acontecer, e graves. Temos situações que muitas vezes implicam o envolvimento de outras especialidades, podem implicar até pequenas cirurgias para tentar resolver procedimentos mal realizados. Claro, e muitas vezes depois procuram ajuda, então, com um profissional de saúde. Aí depois não têm outra possibilidade, a não ser realmente procurar uma ajuda médica, porque são complicações médicas que advêm destes procedimentos mal executados. Portanto, situações que muitas vezes podem ser graves, estamos a falar de, muitas vezes, necroses, estamos a falar de queimaduras, estamos a falar de situações que depois exigem um procedimento, uma atitude médica para corrigir, podendo não ser totalmente até corrigível a situação que dali resultou, e pode vir depois uma situação ainda mais complicada do que aquela que inicialmente se estava a tentar resolver ou até melhorar. E esta é, de facto, a mensagem principal que queremos deixar lá para casa. Quanto à necessidade de se retardar, então, o envelhecimento, o que é que nós temos disponível? Quais são os procedimentos disponíveis que podemos, então, fazer a partir dos 25 anos, não é? Hoje em dia existe uma panóplia de procedimentos na medicina estética que nós podemos executar e desenvolver desde essas idades mais precoces. A grande maioria é minimamente invasiva, portanto, procedimentos seguros que não vão ter qualquer impacto em termos da saúde. Podemos começar por bioestimuladores para melhorar a qualidade da pele, o aumento da produção do colagênio. Podemos pensar na vulgarmente conhecida toxina, o Botox, sim. Os preenchimentos com ácido hialurónico, temos os fios tensores também, temos tratamentos que utilizam a aparatologia, como as ondas de ultrassom, como os lasers, a laser terapia, as luzes pulsadas. Portanto, temos uma série de equipamentos e de produtos que podem ser aplicados na pele e no corpo para melhorar, atrasar e retardar o envelhecimento próprio. Normalmente as pessoas já sabem aquilo que querem ou tal como acontece nas consultas, também aconselham os seus pacientes, não é? As pessoas procuram normalmente com que objetivo? Tentar disfarçar as rugas que têm da expressão, por exemplo, se já tiver mais de 30 anos, se for o caso, às vezes perder peso. Quais são, assim, os motivos mais frequentes, mais comuns que têm levado os portugueses a este tipo de consulta? É muito frequente a procura para a perda de peso, principalmente agora nestes meses que se adivinham antes do verão, não é? A operação biquíni, é muito frequente haver essa procura para perder peso. Mas isto acho que sempre foi existindo, portanto não é uma preocupação mais recente da medicina estética que tem vindo a crescer e evoluir. Do ponto de vista do que eu considero mais de procedimentos de medicina estética, o Botox, a toxina botulínica, continua a ser dos procedimentos mais procurados, das idades mais jovens. Muitas vezes as pessoas vêm com uma ideia de um tratamento que querem fazer porque a vizinha fez, porque alguém que conhece fez,
Mas depois, explicando o procedimento em si, o resultado, acabamos por descobrir que afinal não é aquele o resultado que procura, não é aquele procedimento mais adequado. Por isso é muito importante perceber na consulta qual é que é o objetivo, porque às vezes vem com uma ideia fixa de fazer um determinado procedimento e na prática não é aquele procedimento que quereria fazer, é só porque achava que lhe ia trazer um resultado que não era aquele que teria conhecimento. Há muita desinformação do ponto de vista da medicina estética dos resultados de determinados procedimentos. Tem que deixar as pessoas muito à vontade, não é, Sra. Doutora, para tentar perceber qual é o objetivo, porque muitas vezes a pessoa nem consegue explicar. Há pessoas que chegam, por exemplo, com fotografias de famosos lá, de Hollywood, por exemplo, e que dizem quero ficar igual a esta pessoa, esta atriz, esta ator. É muito frequente as pessoas virem porque existe cânones de belezas, existem estereótipos que as pessoas consideram que é a beleza ideal e então vêm procurar e vêm as pessoas que são da televisão, as pessoas que têm uma certa influência, principalmente nos jovens, as pessoas querem imitá-los, querem ficar parecidos com. E sim, vêm com essas fotografias. Procuro desmistificar na consulta essa situação. Portanto, procuro que isso não seja o objetivo realmente daquela consulta. Procurar mostrar no rosto as partes mais bonitas, dizer que o caminho será por evidenciar aquilo que tem já na sua beleza natural, que é própria de cada um, até para não perder a identidade, porque muitas das vezes uma das coisas que acontece com os procedimentos de medicina estética é perder a identidade, não é? Porque se vai à procura de ficar parecido com alguém, realmente, se formos injetar produto em determinadas áreas, é aquilo que vamos fazer e perde-se a identidade da pessoa. E acho que não é esse o objetivo hoje em dia. Acho que os procedimentos de medicina estética atrasam o envelhecimento, melhoram, mas fazem sobressair, sobretudo, as características já da beleza própria de cada pessoa. E, portanto, é isso que eu também tento fazer, embora venha com a fotografia, portanto, tento direcionar um bocadinho para aquilo que podemos melhorar naquele rosto específico que está à minha frente, naquela pessoa que está à minha frente, e tentá-lo fazer da forma mais natural possível. E é importante explicar então que alguns desses procedimentos demoram meses até estarem no produto final, não é? Que a pessoa realmente deseja. Sim, mesmo a toxina botulínica, que é muito conhecida, as pessoas pensam que vai ter um efeito imediato e não tem. Portanto, o efeito começa a surgir 72 horas depois, tem um efeito máximo ao fim de 10 dias. Portanto, são situações que não são imediatas. É muito difícil aquele procedimento de medicina estética que tem um efeito imediato. E é importante, sim, passar até para conseguir gerir expectativas. Porque as pessoas às vezes podem sentir-se defraudada pela consulta ou pelo tratamento que fez e não é nada disso que está a acontecer. Isso significa que a medicina estética é cada vez mais valorizada no nosso país, nos portugueses? Sim. A medicina estética está a ser cada vez mais valorizada. Eu acho que o caminho é mesmo o de crescimento, à medida do que tem acontecido em muitos outros países. Tem vindo a crescer muito nos últimos 5 anos. Em Espanha, os procedimentos de medicina estética têm crescido de uma forma consideravelmente exponencial e eu acho que em Portugal é o que vai acontecer. As pessoas começando também a ter, eu acho que é confiança. Começando a ver resultados e ver que é feito com segurança e começando a acreditar que as coisas são feitas de forma saudável, começam a procurar cada vez mais e o caminho vai ser o do crescimento. E ter que ver a pessoa como um todo, não é? Sim, não é só não ter rugas na cara e depois a pessoa não estar com um aspecto saudável, por exemplo, Sim, mas isso não faz parte logo desde a primeira consulta. Fazer o reforço da hidratação, fazer o reforço da alimentação saudável, do exercício físico, da suplementação com o colagênio. Portanto, tentar que a pessoa perceba que aquilo não é pormenorizado a uma zona do corpo, mas que toda a pele, não é, que é o nosso maior órgão, existe em todo o corpo, é fundamental para que se inicie um processo anti-envelhecimento, para que seja sustentado no tempo e que para os resultados se vão mantendo e vão sendo visíveis ao longo do tempo. Por isso é que eu lhe perguntei se às vezes havia resistência da parte de alguns pacientes. Quando diz o não é? Não podemos avançar para este procedimento. Não é facilmente aceito. Acho que por vezes corremos o risco até, não diria de quebrar a confiança, que acho que não é uma questão de confiança, mas de colocar ali algum atrito na relação. Sim. Mas eu acho que é possível, se explicarmos claramente a nossa posição e o porquê desse não, que as pessoas acabam por aceitar e compreender, não é, que se é um melhor ou se há uma alternativa mais adequada que aceita. Claro que sim. Vamos só explicar então quais são os procedimentos mais comuns e mais feitos nesta altura, 1 minutinho para cada um. Portanto, temos aqui o Botox, não é? A toxina botulínica. Todas as pessoas podem injetar Botox? Todas as pessoas poderão injetar Botox. Não existe, à partida, contraindicação à injeção do Botox. O Botox é utilizado há muito tempo na medicina, nomeadamente pela medicina física e reabilitação, para uma série de patologias, para bloqueio muscular, e, portanto, é um procedimento seguro.
Claro que é necessário ter conhecimento das zonas anatómicas onde se vão aplicar para evitar paralisias musculares, porque é o que vai fazer a toxina, vai provocar uma paralisia muscular. Portanto, tem a importância de ser feito por pessoas que tenham conhecimento da anatomia do corpo, para não haver ptoses, para não haver outras complicações que surgem de aplicar um produto que vai induzir a paralisação de um músculo. Portanto, ao estar paralisada, a pessoa não consegue marcar aquelas rugas de expressão, daí poder este procedimento ser feito por volta daquela faixa etária dos 25, não é? Para não evoluir e não fazer com que surjam mais rugas. É exatamente esse o objetivo. Portanto, como deixa de haver a contração muscular normal, principalmente no rosto, que são por expressões, não é? Todos os nossos músculos, sempre que fazemos algum movimento por expressão, vamos fazendo contração, vai-se notando na pele as rugas mais finas que surgem a partir dos 25 anos, fazendo com que exista algum bloqueio desses músculos, e não precisa de ser um bloqueio total. Portanto, não é necessário que a pessoa fique com um rosto congelado, sem expressão, retirar a naturalidade do rosto. Isso não é necessário. Conseguimos só minimizando a contração e evitar que essas rugas finas se comecem a formar e, portanto, não há aquelas quebras que vão surgindo na pele ao longo dos anos. A parte menos boa é que desaparece o efeito ao final de alguns meses, não é? Ao fim de 5, 6 meses, normalmente já foi reabsorvida. Portanto, a pessoa tem que injetar novamente. Tem que repetir o tratamento. Quais são as diferenças entre o Botox e o ácido hialurónico, também muito procurado nesta altura? Existe muito frequentemente essa confusão. As pessoas vêm muitas vezes pedir um ao outro e não sabem bem qual é o objetivo. Portanto, a toxina o que faz o bloqueio do músculo, vai impedir a formação de rugas por expressão. O ácido hialurónico é um preenchimento. Portanto, o que nós vamos conseguir com o ácido hialurónico é preencher rugas finas, é fazer com que determinadas zonas fiquem com algum preenchimento da ruga em si, ou dar alguma harmonização ao rosto. Preencher um bocadinho a zona malar, a zona da bochecha, que pode ir perdendo com o passar dos anos, tendo alguma queda, e, portanto, preencher um bocadinho, uniformizar um bocadinho o ângulo da mandíbula, os próprios lábios, definir o contorno e dar um bocadinho de volume. Portanto, é mais no sentido de volumizar. O que o preenchimento faz, o preenchedor, o ácido hialurónico, faz isso. A toxina bloqueia. Portanto, são bem distintas as ações de um e do outro. E agora conseguimos aqui esclarecer algumas dessas questões, não é? E acima de tudo passar esta mensagem importante de segurança, seja qual for o procedimento, tem de facto de saber onde está a fazer essa alteração e confiar, claro, no profissional de saúde. Sra. Doutora, foi um gosto contar consigo no programa. Muito obrigada por esta explicação. Continuação do excelente trabalho para si. Boa semana. Obrigada. Muito obrigada. Realmente. Ora, nós também seguimos em frente. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, mas depois desta pausa queremos ouvir as suas dúvidas relacionadas com neurologia, porque vamos saber daqui a pouco qual a relação entre o colesterol e também o AVC. O colesterol é um inimigo silencioso da saúde cardiovascular e por isso no programa desta segunda-feira deixamos este alerta, mas também queremos ouvir a sua dúvida ou também a sua partilha do seu testemunho. Para isso deve marcar o número de telefone 22 508 3297 para se inscrever e depois participar. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. 5 minutos de intervalo. Até já.